Oh, a paz de Deus, meus irmãos, boa noite, tá, irmãs? Boa noite, Janaína, glória, glória, glória seja dada ao Senhor, a paz de Deus, irmã. É verdade, tem vezes que eles não entregam, né? Eles não dão o aviso, né, que a gente está online, mas glória sempre damos ao Senhor, viu, irmã? Seja bem-vinda novamente. Eu acho que sua irmã esteve por aqui, acho que é Maria José, né? O nome da irmã, acho que ontem ela esteve aqui. Natalino, ou é Natália, eu não sei, perdão, a paz de Deus. E mais uma vez estamos aqui para glorificar o santo nome do Senhor. Meus irmãos, a paz de Deus, bom dia já, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para louvar. Eu estava aqui, irmãos, pensando de tudo que ocorre na vida da gente, né, Renata? Paz do Senhor, seja bem-vindo. E E as pessoas, às vezes, a gente que prega, eu vou compartilhar algo aqui, que às vezes tem pessoas que acham que a gente não tem luta, Juliana, a paz de Deus, que a gente não tem lutas. Porque a gente prega, porque às vezes a gente está na frente de uma obra, está fazendo a obra de Deus, a gente tem lutas. Às vezes o meu jeito de ser, minhas lutas, eu deixo no altar do Senhor e converso com Ele. Mas hoje eu vou compartilhar aqui algo com vocês, para que vocês tenham força, irmãos. Porque eu sei que a batalha de muitos é muito grande. E às vezes a luta da gente tem vez que é dentro do nosso lar. Tem vez. Né? Como foi o dia de hoje. Hoje foi um dia assim onde eu, graças a Deus, o Senhor me ajudou, me deu força para continuar acreditando num sonho. Janaí, na paz de Deus, hoje eu dei os primeiros passos de um ateliê. Eu faço crochê, né? Fazia só para os de casa. E o Senhor sempre vinha falando, não, expande isso, expande isso. Eu sempre com medo, irmãos, de expandir. E hoje eu apresentei meu trabalho para as irmãs lá do grupo, porque elas são as primeiras e teve muito positivo assim das irmãs. Eu agradeço as irmãs. Teve uma irmã que comprou também, já comprou, já deixou reservado. Eu só tenho a agradecer. Não coloquei lá para isso, para que as irmãs comprassem, mas foi para que vocês avaliassem, assim, para mim poder botar, colocar para mais gente ver. Então eu só tenho a agradecer. Para vocês verem, então é um dia de vitória, um dia de alegria. E hoje, por conta sempre, irmãos, ore sobre, dentro do seu lar, sobre esse negócio de política, sabe? Sobre esse espírito que está sobre a nossa nação, sabe? De uma divisão tamanha. E hoje foi um dia que meu esposo simplesmente ficou sem falar comigo por conta de política. E sempre às vezes a gente acaba tendo esse, não é briga, irmãos, discussão, não, é de ficar, sabe, sem falar por conta de política, por conta de pensamento, por conta de eu acreditar, irmãos, minha confiança sempre está no Senhor. E pode ter o cenário que for na política, na saúde, em qualquer lugar. Minha confiança, Marta Rocha, Paz de Deus, está no Senhor. E não há nada que me separe disso. Pode na televisão falar o que for, se tem coisa injusta acontecendo ou não. Para mim, irmãos, tudo está na mão do Senhor, porque tudo que acontece é permissão de Deus. A nossa nação, irmãos, está passando por um momento que eu nunca tinha visto e eu nunca vi os meus avós, bisavós comentar sobre. Então, nós estamos vivendo um momento muito diferente do que já ocorreu em outro tempo. Rogério, a paz do Senhor. Mas as pessoas tendem sempre a tentar se dividir em vez de se unir. E eu sou dessa forma. Tudo que acontece no nosso país ou fora dele, há uma permissão da parte de Deus. Irmã Priscila, a paz de Deus. Então é isso, que ele fica meio chateado, porque eu não tenho essa sede de justiça humana. Eu tenho sede de justiça de Deus. Eliana, a paz do Senhor, Josiel. Então eu estou aqui compartilhando isso para vocês entenderem o que é viver de fé. Meu nome é Adriana Aguia. Giuia, a paz de Deus, viu, irmã? Meu nome é Adriana. Aline, a paz de Deus. Então minha confiança sempre, irmãos, vai estar no Senhor. E se as coisas, e minha justiça, quem justifica, o melhor justo juiz é Deus. Homem nenhum, irmãos, pode fazer justiça por nós. Por mais que a gente queira, fica, tem que ser dessa forma. O Senhor, irmãos, ele
Isso sempre passa pelo olhar de Deus. Se ainda não mudou, não está tendo alguma coisa, é porque o Senhor está vendo algo. O Senhor é o único que vê o futuro. Então, minha confiança, aquele que vai fazer justiça na nossa nação, fora da nossa nação, em qualquer pessoa, é Deus. Então, às vezes, ele fica chateado por conta disso, porque eu não saio da minha posição, irmãos, por ninguém mais. Eu já fui muito assim, de mudar de opinião, sabe, por conta de não querer, sabe, colocar a minha posição, daquilo que eu acredito. E hoje não, hoje eu coloco o que eu acredito nisso, eu acredito em Deus. A justiça, a mudança vem de Deus. Se não está havendo ainda, é porque está nas mãos do Senhor e Ele está permitindo. Porque eu não sei, irmãos. Não adianta a gente ficar achando que todo mundo é santo. Não tem. A humanidade tem caminhado por um lado que não tem agradado a Deus. E por menos, irmãos, do que a nossa geração, essa geração de hoje está fazendo, o Senhor veio com conserto sobre o povo dele e sobre nações inteiras. Então não seria diferente conosco. É que às vezes as pessoas que estão começando como ele, que ele está começando agora, está ali, precisa de ajuste, ele não consegue entender. Ele quer justiça. E a justiça humana nunca vai ser perfeita. Sempre vai ter algumas falhas. Mas se a gente confia em Deus, a gente deixa na mão daquele que é justo. Então, eu estou contando aqui, irmãos, para vocês entenderem, para mulheres que passam por isso, não vá bater de frente, irmãos, não fique discutindo. Silencia, coloca no altar do Senhor, porque o Senhor vai falando. E as coisas voltam ao normal. Mas eu estou dizendo aqui que muitas das vezes a gente passa por lutas também. Talvez eu não comento, o meu comentário eu aprendi assim, sempre no altar do Senhor. Pedi oração para Deus para que restaure meu casamento. Tem 3 anos. Vou estar orando, viu, Rogério? Qual é o nome da sua esposa? Você fala que posso colocar no caderno de oração seu nome da sua esposa? Estou perguntando. Se puder, você fala assim, deixa o nome dela aqui. Mesmo que você não queira que coloque no caderno de oração, Rogério, eu vou estar orando pelo teu casamento, tá bom? Então, meu irmão, é isso. Então, eu estou dizendo aqui o que é viver de fé. Lembra da palavra profética para esse ano? Que é viver de fé. Se a gente não persistir, não ficar na posição, não sair da posição, irmãos, e continuar sempre em fé, nós iremos ser provados na fé. E se a gente não tiver firmado no Senhor, a gente não passa. A gente não é aprovado. Então, eu estou dizendo aqui, renove suas forças, mesmo que as coisas estão difíceis, ou aconteceu uma coisa boba como essa que aconteceu comigo hoje. E o inimigo faz isso, irmãos. Às vezes, muitas das vezes, quando você está feliz com algo, ele levanta algumas coisas para tentar te fazer parar. Mas aquele que está firmado no Senhor não para, não desiste. Maria Francinete, real, a paz de Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo, assim como o irmão Rogério, momentos difíceis. Não é o meu caso, tá, irmãos? Eu estou falando aqui só uma coisinha que aconteceu, sabe? Mas eu identifico quando é o inimigo que está tentando, sabe, fazer com que a gente pare e faça e fique triste. Mas eu não, irmãos, eu coloco na presença de Deus e depois ele dá risada e a gente dá risada, porque é umas coisas bobas. Porque até ele entender que Deus é Deus e que ele é ele é o nosso justo juiz, demora, porque foi assim comigo. Letícia, ele tem um olhar em Deus, mas tem um olhar muito humano, muito aqui nessa terra, e precisa mudar, e vai mudar em nome de Jesus. Vou estar orando, tá, irmão Rogério? Em nome de Jesus. E você vai contar, viu, Rogério, esse milagre em nome de Jesus. Então, meu irmão, permaneça na fé, viu, irmão Rogério? Não deixe que nada venha tirar você do olhar do Senhor. Quem estava aqui ontem, lembra da pregação de ontem, o Senhor falando dentro daquela passagem, daquele coxo que ficava à porta do templo da Formosa. Ele, quando João e Pedro passam, ele chama a atenção deles, falando se eles não tinham nada para dar. E João e Pedro, antes de falarem com ele, fala: olhem para mim. E o Senhor, dentro dessa passagem, deixou muito claro que ele estava falando para muitas pessoas: olhem para mim. Porque aquele homem recebeu mais do que ele estava esperando. Quando ele vê João e Pedro e João falar com ele: olhe para mim.
E ele fica na expectativa de receber mais uma esmola. Mas ele recebeu um milagre muito maior que ele não estava esperando, que já poderia ter sido feito por outros ali. Ele fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, em nome do Senhor Jesus o Nazareno, levanta, anda. E ali eles dão a mão a ele, irmãos. Há um respaldo da parte do Senhor também, porque eles seguram na mão dele e ele começa a se colocar de pé, e quando ele vê que está firme as pernas, ele começa a gritar, começa a louvar ao Senhor, e ali ele entra para dentro do templo junto com eles. E aqueles que estavam lá se espantam, porque era um homem que estava ali há muito tempo, e o lugar dele não era do lado de fora, era do lado de dentro, para que há tempo antes ele pudesse ter sido curado. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é Deus. Ele sempre, sempre está junto conosco. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, para não tirar o olhar do Senhor, porque o socorro só pode vir dele. E hoje, assim, para lembrar João 13, 30, ou 16, 33, no finalzinho diz assim: no mundo haverá aflição, Tales, a paz de Deus seja bem-vindo, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo, e como nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nós também vamos vencer. Então não se desespere, confie no Senhor. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, que o Senhor me entregou essa mensagem, tá, irmãos? No dia de ontem. Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, tá? É o que nós vamos ler aqui. Salmo 121, 2, não é, irmão Rogério? E tudo para a glória do Senhor. Então, socorro só pode vir do Senhor. Olhe para Ele, grude os olhos nele. Vamos ser assim mais práticos. Grude mesmo os seus olhos no Senhor. Que é de lá que vai vir o teu socorro. E pode ter certeza que o socorro chega. Só não duvide, tá bom? E mais uma coisa aqui do trabalhar de Deus, irmãos. Nunca as coisas de Deus, às vezes, para a gente é loucura, né? Eu tenho uns irmãos aqui, eu tenho essa obra aqui, a princípio era aqui, mas o Senhor sempre falou que eu ia estar saindo. Missionária Fátima, Paz de Deus, ela está fazendo algumas visitas, está orando com algumas irmãs, Tamires, Vanessa, Paz de Deus. Mas do mês passado para cá o Senhor já tem movimentado, fui fazer uma visita no hospital. Mas tem alguns irmãos aqui que eu tenho um desejo de visitação, que estão mais perto de mim, para me poder ir. As outras moram em outro estado, né? Irmã Prisciele, irmã Raquel, irmã Givanete, irmã Márcia. A irmã Malu mora no litoral, mora um pouco mais longe, mas tem aqui próximo, aqui no estado de São Paulo, na capital mesmo onde eu moro. Na Paz de Deus, que são vidas que já faz tempo o Senhor tem feito orar por essas vidas. E para mim ter esse encontro, meu nome é Adriana, viu, Rogério? Seja bem-vindo, viu? E por incrível que pareça, hoje eu coloquei lá, né, os meus trabalhos para vocês darem ali um ok, se vocês gostaram, né, as irmãs que são lá do grupo. E essa irmã comprou um dos tapetes meus de crochê. E quando ela falou que ela perguntou o preço, depois ela falou que depois ela confirmou que era para me reservar, que ela ia comprar. O Senhor falou muito ao meu coração, inclusive eu tive até um sonho. E ele falando assim: tá vendo como eu movimento? O Senhor movimenta as coisas, porque eu vou ter que entregar, então eu vou verdadeiramente, eu vou ter com eles para estar orando. O Senhor me deu vem colocando orações no meu coração. Irmã Givanete, a paz de Deus, seja bem-vindo. E eu vou lá entregar pessoalmente esse trabalho. Então Deus usa umas coisas que pra gente é loucura, né? Não precisa, mas foi a primeira. Por isso que eu vi, o Senhor falou, é o sinal de que você tem que ir até lá. Então quando for, eu vou ter que até conversar com ela um dia para me marcar, para me ter com eles, para orar com eles. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor usa essas coisas. Irmã Creuza, a paz do Senhor. Irmã Givanete, bom dia. Irmã Prisciela, a todos, sejam bem-vindos. Vera Lúcia, a paz do Senhor. Então, o Senhor usa. E o Senhor já faz tempo que já tive alguns sonhos com eles. E o Senhor vai me enviar até lá. O Senhor da Bahia, temos uma irmã também aqui da Bahia, irmã Patrícia. E seja bem-vindo, viu, Rogério? Minha mãe é baiana, eu sou descendente de baianos. Meu pai, minha mãe, meus avós são baianos. E
seja bem-vindo, viu? Marco Antônio, a paz do Senhor também seja bem-vindo. Então, meus irmãos, o Senhor trabalha assim. Então, quando o Senhor tem algo, já se há, a paz do Senhor seja bem-vindo. Nunca queira se antecipar, irmãos. Eu sei que as coisas, às vezes, da gente, as lutas, a gente quer que seja feito naquela hora. Mas há um dia específico marcado pelo Senhor. Há tempo específico marcado pelo Senhor. Por isso que eu estou dizendo. Precisou uma coisa assim para que, e principalmente era porque tinha que ser, e eu vou poder entregar, e eu vou poder ter com eles, orar junto com eles. Como eu creio que eu vou estar com muitos dos irmãos daqui também, mesmo longe, mas ter um dia e a hora marcada por Deus, para a gente se ver, para a gente se encontrar, para a gente poder estar orando junto, não que vá demorar muito, ou que a gente vai ficar muito, mas um dia assim, de estar ali de mão dadas, orando junto. A gente vai ter essa oportunidade, porque assim eu conversei com o Senhor quando antes de começar essa obra aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, saiba que Deus tem encontros marcados. Irmã Rosa, a paz de Deus. Lohane, a paz do Senhor, bom dia. E a gente, eu creio. Moisés, a paz do Senhor, nós vamos se encontrar sim, em nome de Jesus, com fé em Deus, com a vontade dele, tá bom? No dia e na hora. Rosalina, a paz do Senhor. Então, comecei aqui contando um pouco de mim, um pouco dessas coisas, para vocês entenderem que a gente tem lutas, mas são batalhas que o inimigo vem e a gente que está firmada. Gil Silva, paz do Senhor, a gente ora, a gente bate de frente e a gente simplesmente as coisas se dissipam. Por quê? Porque o inimigo não fica onde o Senhor está. Gregório, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então não é assim, e quando a gente tem pessoas que estão orando e pedindo ao Senhor, Pai, vem me socorrer, perdão pelo barulho dos cachorros, tá, irmãos? Não é na minha casa, é nos vizinhos aqui, mas a gente tem que fazer a live, né? Então, Deus trabalha dessa forma, ele faz o cenário. E ontem, acho que foi ontem, eu estava escutando uma pregação e tocou muito no coração o Senhor falando, eu estou mudando a sua rota, eu vou mudar e vou fazer um novo trajeto, vou começar a direcionar o seu trajeto, o seu caminhar. E com isso que ocorreu hoje, de que eu vou sim ir de encontro com essa irmã por conta, eu vou ter que entregar pessoalmente, porque ela mora aqui próximo, eles não moram tão longe, então vai dar para mim ir lá levar. Então o Senhor saiba disso, viu, minha irmã? Não vou falar seu nome aqui porque eu não pedi permissão, mas eu vou ter um encontro com você, com seu esposo, e através de ter que entregar o que vocês compraram das minhas mãos, mas é além disso, tá? Não é o comprar, não, vai algo além. O Senhor tem algo, chegou o momento de a gente sentar, orarmos juntos e você ter um reforço de perto da paz do Senhor. Deus é Deus. Irmão, a gente não abre janela aqui, tá bom, irmão Rogério? Me desculpe, tá? Eu não vou abrir porque eu não abro mesmo. Não abro porque assim o Senhor ainda não permitiu, tá? Mas logo em breve eu creio que o Senhor vai abrir sim, para o irmão estar falando, para a gente estar conversando, tá bom? É que realmente é de Deus mesmo e eu sou muito obediente, tá, irmão? Por conta de algumas coisas que já houve, o Senhor mandou assim, porque é dele, não é meu, né? Então, perdão, tá bom? Então, nós vamos ler a passagem da agora, de Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Mas sabe, irmãos, que tudo isso que eu falei aqui acontece no casamento e na vida de muitos. Aqueles que estão firmados, aqueles que têm obra nas mãos do Senhor, passam por levantes. Mas os levantes do inimigo, eles não duram, eles têm que cair por terra. Então, eu estou contando aqui para vocês como irmã de vocês que também passa lutas, mas não deixa o inimigo ficar, sabe, apurrinhando, não. A gente bate de frente com o inimigo, não só com as pessoas, tá bom? Então, eu oro a palavra de Deus, boto para correr mesmo e o inimigo sai. E eu creio que na nossa nação também precisa. Luiz Eduardo, a paz do Senhor. Deus abençoe, viu, irmã Malu, a paz de Deus. Bom dia. Bom dia a todos. Então, saiba disso, irmãos. Começou a acontecer esses atritos, coisinhas bobas, sabe? De um ficar chateado com o outro por causa de política, como foi aqui em casa hoje o meu caso, Daiane, sabe? Ou outras coisas, mas não fique brigando. Irmãos, ore, auxilia, identifique onde o inimigo está querendo fazer o rebuliço. Não deixe o inimigo fazer com que aquilo vire uma coisa muito grande. Identifique e ore, porque Deus trabalha, tá bom?
É o que eu tenho para dizer para vocês como testemunho da minha parte. Às vezes acontece isso. Às vezes a pessoa fala A, você vai falar o B, mas para que a pessoa não peque, às vezes, contra Deus, numa palavra, ou que, sabe, duvide que Deus pode fazer as coisas, e às vezes o outro lado não entende. Mas você fique na posição, ore, confie, Deus muda. Rosa Santos, Deus abençoe, viu, irmã Rosa Gabriel, a paz de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, confie, tá? Confie porque Deus é poderoso para fazer muito mais. Joseni, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para ler a palavra de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, tá bom? Quem em casa nem entra, diz que passou por isso. Pois é, irmã, não, também não entro, viu, irmã Malu? Boa noite. Contra a perseguição, Joseni. Posso colocar seu nome, irmão, no caderno de oração, Joseni? Aí você dê um ok aqui, que nós vamos orar sim pela tua vida, Joseni. Eu vou anotar no papel, tá? Mas se você quiser que eu coloque no caderno de oração, eu coloco. Olésio, a paz do Senhor. Joseni Lima. Tá orando, tá, irmão? Vou estar pondo também no caderno de oração. Irmão ou irmã, que eu não sei. É Joseni, né? Então, em nome de Jesus, Deus vai mudar. E eu não discuto, Marcelo Lemos, a paz de Deus, viu, irmã Malu? Eu não discuto, não. É que meu esposo tem sede de justiça. Ele quer que as coisas, porque tá assim, tem que fazer isso e aquilo. E ele esbarra na permissão de Deus, ele não olha para isso. Amém, viu, irmã? Me perdoe, que tá Jocely, pode ser também no masculino. Seja bem-vinda, viu, irmã? Seja bem-vinda. Então eu ouço, né? Mas eu falo, hoje eu só falei, olha, cuidado com o que fala. Olha, amém, irmã, amém. Eu creio, viu, irmão Rogério? Vai sim. Helena, paz de Deus. Então eu falei, olha, mas para ele não ir além, sabe? Para não falar algo que talvez possa ofender a Deus. Então ele ficou meio assim, porque eu não concordei. Eu falei, olha, ele, mas. Aí eu falei, aí eu fiquei calada. E isso dissipa depois. Mas é uma coisa que a gente tem que olhar que o inimigo tem entrado muito dentro dos lares com esse tipo de coisa. E a gente tem que orar para que o inimigo bata em retirada. João Peixoto, a paz de Deus. Vamos orar, irmãos, para começar as lives? Foi uma live assim que a gente começou aqui só para... Porque eu acho que a gente se aproxime, irmãos. Porque às vezes eu falo muito do que a palavra diz e eu acho que vocês vendo algumas coisas que, como testemunho da minha vida, a gente se aproxima mais e vocês entendem mais como Deus trabalha e como vocês se posicionarem em frente a algumas coisas. Mas não deixe de orar, sabe? O ficar em silêncio, a gente fica e coloca no altar de Deus e Deus vai trabalhando. Gabriel, Franciele, Lídia, paz de Deus. Entendeu, irmão? Já é bom conversar. Eu tenho um sentido mais próximo de vocês, para vocês entenderem. Eu acho que vendo a gente, como igual vocês, porque tem muita gente que vê pastor, missionário, pessoas que estão na frente da obra como pessoas acima das coisas, que não acontece nada, são santos. Não, não são santos, irmãos. Todos nós passamos por luta. Eu não fico diferente disso, mas em todas elas, em Cristo Jesus, eu tenho tido vitória e assim vocês também, tá bom? Vamos orar? Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado por esse tempo, Pai, de, através das suas direções, do Espírito Santo de Deus, de nos direcionar, nos fazer ficar mais próximos, contando um pouco do nosso lado aqui, para que eles entendam também que a gente passa por lutas e que também o Senhor nos oriente e a gente sempre obtém vitória. Obrigado, meu Deus, por cada vida que está aqui, por cada vida que vai passar por aqui, por cada momento que temos junto contigo. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo dia que passou, obrigado porque até aqui tem nos sustentado, Senhor. Deus, o Senhor é aquele que sempre, sempre vai ser aquele que é o centro da nossa vontade. Que assim seja na vida dos meus irmãos e irmãs aqui da live, do grupo, da outra plataforma, em qualquer lugar onde essa live, esse áudio for compartilhado. Que eles também sejam agraciados, Pai, com a tua presença, com o teu abraço, com a tua direção, com a tua resposta. Nós sempre entramos aqui, Pai, orando, agradecendo ao Senhor e dando glória, porque sim, o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Então, Pai, em nome de Jesus, nós só temos a agradecer. Obrigado pelos teus anjos que já estão aqui intercedendo por essa live, intercedendo pelas irmãs também, que estão cuidando, quer dizer, das irmãs que estão intercedendo por nós, por essa obra também. Obrigado. Obrigado porque cada causa, cada
momento que cada um está vivendo, o Senhor tem olhado e tem sim, Pai, mesmo às vezes em silêncio, trabalhando. Que eles possam ter esse bálsamo, esse refrigério de esperar em Ti. Porque as coisas do Senhor não acontecem na nossa hora, acontecem na Tua hora. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é um Deus que sim, faz, responde, mas no tempo e na hora do Senhor. Eu sei que muitas vezes estão esperando há muito tempo, mas a gente não pode perder a fé, temos que continuar marchando, porque conforme a gente vai marchando, ouvindo o Senhor e obedecendo, as demais coisas vão nos sendo chegadas, vai sendo acrescentada e nós vamos sim recebendo de Ti. Obrigado, meu Deus, que eu queria colocar diante de Ti a vida do irmão Rogério e da irmã Yara. Meu Deus, meu Pai é um casal novo, de 3 anos e pouco de casado, meu Deus, e o inimigo já tem batido. Mas o Senhor é Deus, assim como o Senhor tem mantido meu casamento há mais de 30 anos. Eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque eu creio, Pai, que pela fé esse casal também vai ser coberto, vai ser guardado, vai ser restaurada essa aliança em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, hoje eu olho ao Senhor, as coisas que o Senhor faz a gente fazer, não é à toa. Ontem o Senhor falou comigo, que às vezes eu tiro a aliança do dedo para dormir, mas ontem o Senhor falou comigo, eu saí daqui, estou com essa aliança desde a madrugada de ontem, o dia inteiro, como eu sempre faço, no dedo, e o Senhor falou muito sobre aliança. 2 alianças, não foi só uma. Então eu creio, Pai, que o Senhor tinha algo. Hoje está o irmão Rogério aqui, como tem muitos que está no nosso caderno de oração, pedindo pela restauração do seu casamento. Na vida do irmão Rogério, da irmã Yara, não vai ser diferente. Meu Deus, meu Pai, entra com a provisão que vem do alto, o sobrenatural do Senhor. Aquilo que o Senhor uniu, o inimigo não tem poder de tocar. Meu Deus e meu Pai, que haja uma restauração tanto no irmão Rogério como na irmã Yara. Porque às vezes quando acontece esses atritos é porque há uma divergência. Mas o Senhor é um Deus que restaura, que faz com que um pense como o outro. Meu Deus e meu Pai, ajuda este casal, fortaleça eles, Pai, a cada dia. Não deixe que o inimigo cumpra o seu intento, mas o Senhor é Deus para fazer a obra. Meu Deus e meu Pai, une esse casal novamente. Restaura, fortalece e blinda eles, Pai, em nome de Jesus, nesse momento que eles estão passando aí de um desgaste, mas o Senhor é Deus. Um Deus que restaura, que fortalece, aquele olhar, aquele amor, a chama do primeiro amor seja restaurada tanto no coração da irmã Yara como no coração do irmão Rogério, para que em nome de Jesus eles tenham ali a aliança novamente restaurada e fortalecida, onde o cordão de 2 dobras não vai se quebrar. Nós profetizamos, Senhor, a Tua vontade sobre a vida do Rogério e da irmã Yara, a Tua vontade ali da restauração, da construção desta família, porque o Senhor é Deus e eu creio no poder que vem do alto. É assim que eu profetizo e é assim que eu louvo ao Senhor e já agradeço, porque creio pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que tudo já foi feito. Meu Deus e meu Pai, obrigado. Obrigado também pela vida da irmã Jucenir Lima. Meu Deus e meu Pai, a tua filha também está pedindo ao Senhor um socorro. Blinda a tua filha, Pai, da inveja, da perseguição. Meu Deus e meu Pai, não tem sido fácil. Pai, também muitas pessoas têm sofrido com perseguições, com humilhações, com inveja. Mas o Senhor é um Deus, Pai, que quebra todo laço. Nenhuma arma forjada contra um filho do Senhor prospera. Assim está escrito e é assim que nós cremos. Eu creio, Pai, que não vai prosperar na vida da irmã Jocenir também. Que em nome de Jesus haja uma blindagem especial vinda do Senhor, onde ela seja blindada pelos teus anjos, onde o inimigo, quando o tentar, vai encontrar e bater de frente com os anjos do Senhor e o teu poder. E eu quero vencer essa batalha. É assim que profetizamos e é assim que eu creio, pela de Jesus Cristo, que tudo já está sendo feito. Honra e glória do teu santo nome. Eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre, Pai, também, por cada filho e filha do Senhor que pediu oração, que está nos cadernos de oração nosso aqui, o caderno de oração da irmã Thaís, da irmã Naitesca, dos irmãos e irmãs que têm intercedido pelo próximo. Visita, Pai, levando resposta, agindo sobrenaturalmente sobre a vida daqueles que têm corrido e pedido socorro ao Senhor, porque a tua palavra é verdade e sempre vai ser, o socorro só pode vir de ti. Desde já eu louvo ao Senhor e agradeço. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo. Amém, amém. SHN, a paz de Deus,
A paz do Senhor. A 22, caralho, tem 13, 7 meses. Ah, tá bom, irmã. Perdão, é que eu li 3 anos e que era novo. Mas mesmo assim, irmã, o Senhor conhece a tua história e eu sei que Deus é Deus. Ela voltar, tenho chorado muito. Mas Deus tem recolhido toda a sua lágrima, irmão. Creia somente. Deus é Deus. Essas coisas estão acontecendo muito no nosso meio. As pessoas estão casamento cumprido. Eu falei pequeno porque eu tinha visto só os 3 anos e 7 meses. Mas é um casamento cumprido e o inimigo tem batido, irmãos. Eu falei aqui de uma visão que eu tive, que o Senhor deu, de um varal cheio de roupa e só Thaís Santos. Irmã Thaís, seja bem-vinda. Jéssica, paz de Deus. Um varal, irmãos, onde só tinha roupa de solteiro, lençol, fronha de solteiro. Só eu que estava recolhendo roupas. Cristiane, a paz de Deus. Cristina, quer dizer, seja bem-vinda, viu? A paz do Senhor. Maria Gomes, a paz de Deus. Que eu recolhia só da minha família, né? Que é eu, meu esposo e meu filho. E aquilo me intrigou e o Senhor foi falando, olha, vai vir um espírito aí que vai bater nos casamentos. E ore, desde então eu tenho orado, as irmãs também, que a gente sempre tem orado junto. Eu creio que tem Jaciara Alves, a paz do Senhor seja bem-vinda. Também tem colocado no altar do Senhor. O inimigo tem batido, irmãos, nas casas, nos casamentos, nas famílias. Porque quando elimina, irmãos, ali a força de uma família, elimina tudo, elimina a fé, a pessoa, o mais fraco, geralmente, aquele que não está tão firmado, é o que começa a se desviar e sair. Mas Deus é Deus. E eu creio, viu, irmão Rogério, que quando o Senhor preparar, o Senhor vai primeiro restaurar o irmão, vai fazer um trabalhar de fortalecer o irmão, fazer mudanças no irmão, para quando ela vir, ela não vir como ela saiu. Vai vir uma nova mulher restaurada pelo Senhor. É assim que o Senhor, eu creio que o irmão tem que estar orando e sempre, sempre já está agradecendo, porque isso vai ocorrer. Mas creia que, e sempre ore para que volte transformado, porque ela já saiu de casa, né? São 3 anos e pouco. Mas não é que para Deus é impossível, não. Para Deus tudo é possível. E eu creio numa restauração do Senhor com ela. Então ela vai vir mudada, ela vai vir transformada pelo poder do Senhor. E assim vai encontrar o irmão também transformado, fortalecido na rocha que é o Senhor. E ali vai haver a restauração e vocês vão continuar. Eu creio em nome de Jesus, tá? Socorro Lima, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, orem. Orem pelas famílias, Rafaela, a paz de Deus, pelos casamentos, noivados, namoros. Daniela, a paz do Senhor. Mascaruccio, a paz do Senhor também, seja bem-vindo. Então, meu irmão, olha, só Deus mesmo. E o inimigo não tem feito, tem batido e batido forte. Mas aquele que está firmado e tem os seus alicerces no Senhor, Pietra, a paz de Deus, use a paz do Senhor, ele não vai ser derrotado, não vai cair a sua casa, porque as suas estruturas estão no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Palavra do Senhor, Marcos, capítulo 8, do versículo 8 ao 10, diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu uma grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse: Tem compaixão desta gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo, e não têm o que comer. Se eu os dispensar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Deus abençoe, irmã Malu. Miguel, a paz de Deus. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando os 7 pães, partiu, após ter dado graça. E deu aos discípulos para que estes distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixes, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e deram dos pedaços restantes, recolheram 7 cestos destes. Pedaços que restaram, recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado mais uma vez pela tua santa palavra. Palavra essa, meu Deus, que vem de encontro a corações de muitos, ao nosso coração, como uma semente poderosa de alimento, para que a gente a cada dia continue servindo ao Senhor e seguindo os teus passos.
Obrigado, meu Deus, porque é uma palavra de milagre, milagre de multiplicação, milagre de fé e de esperança. Que esse coração que estava desalentado, que estava ali pensando até mesmo em desistir, receba essa palavra em forma de resposta da tua parte. Que eles se fortaleçam nessa madrugada para vivenciar mais um dia. Porque sem ti, Pai, nós não podemos e não somos nada. Sem ti, Pai, é difícil de continuar trilhando. Mas o Senhor é um Deus que fortalece os nossos passos através da tua palavra. Obrigado por ser a nossa luz, aqueles que é o centro da nossa vontade. Obrigado, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém, irmãos, amém. Advogado do Agro, a paz do Senhor Raimundo, a paz do Senhor Clau Flores, a paz de Deus. Sejam todos bem-vindos. A palavra de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, a segunda multiplicação de pães, é muito conhecida, irmãos. É uma palavra muito pregada. E o Senhor trouxe nessa madrugada para vidas, para fortalecer vidas, porque muitas das vezes, irmãos, a gente, Gislaine, a paz de Deus, muitas das vezes a gente acha que as coisas não vão ocorrer, porque veja bem, aquele povo, e é onde o Senhor, a princípio, irmãos, e vai falar mais aqui, vocês vão entender, essa palavra sempre a gente olha muito sobre a multiplicação dos pães, né? Porque foi multiplicado, porque é um milagre lindo e não deixa de ser. Mas o Senhor me fez, chamou a atenção através do Espírito Santo e mandou trazer aqui o tempo que aquele povo estava ali escutando ao Senhor falar. Fazia 3 dias sem comer, em jejum. Pastor Rogério, a paz de Deus, seja bem-vindo. Carlinho, a paz do Senhor. Zulmira, a paz de Deus. 3 dias. Vamos trazer para o dia Lausarina, a paz do Senhor, para os dias de hoje, que às vezes a gente fica aqui 1 hora, tem outros lugares que as igrejas físicas, às vezes, são 3 horas de culto, de pregação ali, de trabalhar, e as pessoas não têm paciência, irmãos, de ficar ali escutando. Se passar das 10 horas da noite um culto normal, que termina às 9, 9h30, meu irmão, minha irmã, é um desespero. As pessoas não querem ficar ali para ouvir. As pessoas parecem que determinam, limitam o tempo daquilo que Deus quer falar. João Paulo, a paz de Deus. Agora imagina, Cristo estava há 3 dias falando em jejum e aquele povo, multidão, gente que veio de longe, ele mesmo especifica aqui dentro da palavra. Por isso que ele se compadece, irmãos, e ele não deixa que aquele povo fosse embora sem ser alimentado, porque ficaram ali 3 dias, 3 dias convictos, seguidos, irmãos, sem comer, ouvindo a palavra dos céus. É por isso que o milagre é tão grandioso, irmãos, não foi à toa. Às vezes a gente acha, já vi da 9h15, a gente reclamando, não é, irmã Givanete? Minha mãe teve igreja, eu presenciava, tinha vezes que tinha pessoas que eram assim também. Sabe, não tinha paciência, eu via, ficava olhando o relógio toda hora. Mas é coisa, irmãos, da humanidade de hoje, elas não querem ouvir. Elas não deixam Deus falar, elas não deixam o Espírito Santo de Deus agir com liberdade, eles limitam o que o Deus quer falar e quer limitar também o Espírito Santo de Deus, quer aprisionar. E aqui, irmãos, o povo estava ali tão sedento, e passaram-se 3 dias e eu acredito. Irmão, olha para o meu filho que até agora não chegou. Irmã Zulmira, dá o nome do seu filho que a gente ora, tá bom? Tá? E depois, se a irmã permitir, eu coloco no caderno de oração também. Advogado do Agro, eu sou de São Paulo, viu? Paz de Deus, seja bem-vindo. Limita o tempo e a gente não pode. Quando o Espírito Santo de Deus está falando, irmão, a gente tem que deixar falar. Lívia, e aqui foi por isso que houve esse milagre, porque teve um povo, irmãos, que ficou ali, que ouviu a palavra e sentiu mais sede, e dessa água não queriam deixar de sair sem bebê-la toda. Foram 3 dias. Joyce Santos, seja bem-vinda, Ana Paula, Caroline. Então, meu irmão, minha irmã, saiba disso, que Deus é Deus, e isso também barra no tempo. Irmã Keila, a paz de Deus, irmão Rose, a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente quer as coisas no nosso tempo, e também às vezes demora o trabalhar de Deus, e ele vai deixar de ser Deus, por isso não. A gente só tem que glorificar e continuar andando, irmãos, a nossa fé tem que estar nele. Ruquininha, a paz de Deus, sou aqui de São Paulo, eu também sou de São Paulo, viu? Seja bem-vindo. Alice, Vanusa, Gilza,
A paz de Deus, Cláudia. Então não deixe, irmãos, não deixe de acreditar. E tenha vontade, sempre sede de conhecer mais quem é Deus, de ouvir a palavra dele. Raquel, Jussiel, a paz de Deus. Cleide, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, sentem essa vontade, porque o Senhor é a água que nos traz vida, e é uma fonte limpa, genuína, que nos fortalece, independente do cenário que estamos vivendo. Aquele povo ficou ali 3 dias, irmãos. José do Carmo. Vou estar anotando, tá, irmã Zumira? José do Carmo. Vou colocar aqui. Irmãos, perdão, tá? Mas é que é um filho que não voltou para casa ainda. E a mãe está desesperada. Eu sou mãe e sei bem como é. Zumira. Vou estar orando, viu, irmã? E o nome dele já está no caderno de oração, como da irmã também. User. Então, User, seja bem-vindo. Eu vou continuar falando. Então, irmãos, é assim. Aquele povo ficou 3 dias. E o Senhor me chamou muita atenção. Ele falou, filha, às vezes as pessoas só ficam ali na multiplicação, no sobrenatural, mas para eles receberem aquilo é porque eles se doaram também. Eles ficaram 3 dias ouvindo o que eu tinha de dizer através do meu filho, Suzete, a paz de Deus. E eles não se importaram com a fome ou com nada, eles ficaram ali só se alimentando da palavra que eu tinha para entregar para eles. É por isso que o milagre foi tão grandioso também. Porque quando Cristo agradece, ele já sabia que o Pai ia fazer. Por quê? Porque ele estava vendo, aquele povo não estava ali questionando, eles não estavam ali murmurando, eles estavam ali ouvindo as palavras do céu que o Pai estava enviando para que fosse falado através do Filho. E assim tem que ser, irmãos, é a palavra que gera, você ouvir a palavra, você guardá-la no teu coração, você crer com fé, que vai gerar o milagre, e o milagre vai chegar nas tuas mãos, tão grandioso quanto este aqui. Pegar 7 pães e alimentar 4.000 homens, isso porque naquela época eles falavam de homens, mas tinha mulheres e crianças. Helena, a paz do Senhor, seja bem-vinda, Raimundo. A paz de Deus. Então, irmãos, nunca duvide do poder de Deus. E não limite o que ele tem para fazer na tua vida, e muitas das vezes não limite o que ele tem para dizer para você. Ouça, pare, escute, seja uma pessoa que observe, que ouça o que Deus tem para dizer. E se não houver profecias que agrade os irmãos, aí é que é isso mesmo, é que não fale ao coração deles, né, irmãos? Aí a igreja não tem fogo, porque é bem assim, tá, irmãos? A irmã Joana está falando aqui, porque é verdade. Quem já frequentou e vai ainda aos cultos sabe muito bem como é que é. Se a palavra não falar condisso que a pessoa que é maestra, a paz de Deus, seja bem-vindo. Não falar aquilo que para agradar eles, meu Deus, irmãos, a pessoa além de ficar impaciente para ir embora, quando sai de lá fala, arruma um monte de defeito, aí a igreja não tem fogo, o Espírito Santo de Deus não está lá. Se falar só palavra, não tiver aquela cantoria toda que hoje é assim, são 4 horas de cantoria e 15 minutos de palavra, meu irmão, minha irmã, ninguém fica. Ninguém fica. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Pai. O Senhor é aquele que ele se move, aquele que para receber dele, que para ouvir dele, que para conhecer ele. Porque, irmãos, é o que está faltando no povo, é conhecer a Deus, não é os homens, irmãos, não é nada, não é esse monte de coisa que o povo fica aí apresentando, é a palavra. Tem o hábito de meditar. Faço live amanhã, tá, Yasmin? Sim, faço de segunda a sexta, a partir das 11h55. Quem é novo aqui, tá? Fernando, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu, Yasmin? A paz do Senhor. Alan, a paz de Deus. Então, meu irmão, as pessoas não querem esse contato. Você quer ter contato com Deus? Às vezes você admira uma pessoa, um pastor, um apóstolo, Milton, a paz do Senhor, tem uma admiração e por uma pessoa, mas você não sabe, ele paga um preço, ele busca a Deus, assim, é a mesma coisa, você não é privilégio dele. A palavra do Senhor diz que ele dá poder a todo que crê. Quem? Todo, aquele que crê, aquele que confia, aquele que tem fé. Então você também pode sim ser agraciado com poder vindo do alto para curar enfermos, para botar o inimigo para correr, para fazer prodígios e maravilhas, para trazer milagres, também orar e fazer milagres na vida do outro, e principalmente levar a palavra do evangelho. Mas a gente não quer, a gente quer que o outro faça, e a gente fica ali só esperando a bênção em casa. É como esse
movimento de hoje dentro do povo, que chama pelo nome de Deus, está fazendo, está doutrinando as pessoas a pegar o que tem, colocar no envelope, sentar ali, ouvir, tomar posse da palavra e ficar em casa esperando, sem fazer nada, sem buscar, sem ouvir. E a gente precisa, irmãos, buscar. Todos os dias eu digo aqui. Eu li o capítulo 8 de Marcos até o versículo 10, mas se vocês puderem, ler ele todo. Tem ensinamento da paz de Deus, tem milagres que o Senhor Jesus fez. Como você vai conhecer e seguir os passos de Cristo para ser curado, para ser liberto, se você não conhece como ele era, o que ele fazia, o jeito que ele era, o modo como ele conduzia as coisas? Não tem como, irmãos. Como é que você pode dizer que crê e acredita numa pessoa que acredita, que tem fé, se você não o conhece totalmente? A palavra de Deus fala que pelos passos de Cristo somos curados, somos sarados, somos libertos. Mas como que você vai ser sarado e liberto se você não conhece os passos dele? Você não tem, as pessoas não têm esse hábito de querer conhecer como ele agia. Sabe? O Senhor não veio aqui, irmãos, quando ele esteve nessa terra, ele não veio para passar a mão no pecado de ninguém. Ele simplesmente não atirava pedra, mas ele levava a palavra do arrependimento. Aquela mulher, ela, olha, vá e não peques mais. Os teus acusadores não estão mais aqui. Eu também não a condeno. Mas vai e não peques mais. Ele não falou vai e continua pecando. Como muitos aí andam pregando que Cristo é dessa forma. Não, ele não passou a mão na cabeça dela. Ele simplesmente não a julgou e colocou ali para ela a decisão. Olha, você vai e não peques mais. E assim é, irmãos, a gente tem que entender, Cristo era dessa forma. Ah, ele assentava com gente que não era para sentar. Ele sentava, mas ele levava a palavra. E lá dentro muitos eram salvos, porque ouviam a palavra do reino, ouviam a palavra que Cristo levava ali, que era a palavra que Deus queria, e ali as pessoas eram salvas. Pode ser que muitos não, mas muitos eram. O Senhor não ia em qualquer lugar, irmão, se ele não tinha o que fazer, se ele não tinha o que operar. Por isso que o povo, às vezes, irmãos, hoje tem sofrido muito. A gente também, irmãos, a gente sai para fazer as coisas, mas quer seja pagar uma conta no banco, comprar um pão, fazer uma compra, nunca saia só por isso. Ah, não, eu vou fazer ciumenta, a paz de Deus seja bem-vinda. Só vai para fazer isso, Dilma, a paz do Senhor. Não. Antes de sair de casa, ore para Deus lhe guardar, lhe cobrir, levar e segurando. A Deunice, a paz de Deus. Twitch, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Mônica, a paz do Senhor. Ore para que Deus te leve e traga em segurança, mas também, Pai, olha, se possível, me derrama poder sobre a minha vida, para que eu possa ir, e quem passar por mim, que o Senhor colocar na minha vida, que às vezes precisa de um socorro, que eu tenha uma palavra para dar, uma palavra dos céus para entregar, para levantar o ânimo daquela pessoa. Oh, Pai, em nome de Jesus, onde eu passar, que a sombra do poder do Senhor passe sobre as vidas, curando, libertando. Sabe, não sai de qualquer jeito. Saia para ser ferramenta, ser ajuda para muitos que estão por aí. É assim que eu penso. E é assim que eu vejo Cristo. Ele ia e chegava quando era necessário. Saiba que há um tempo para todas as coisas. Aqui aquele povo ficou 3 dias. E o Senhor mandou falar aqui. Tem gente esperando coisa de Deus e está ali sempre questionando. Por que não chega? Por que não chega? Por que não chega? Saiba que há um tempo determinado para todas as coisas. Enquanto você espera, busque a conhecer. Continue buscando. Não fique parado só esperando. Não, pediu, colocou no altar do Senhor. Pai, olha, eu preciso disso. Olha, a situação no meu lar tá assim. Olha, a situação no meu emprego tá assim. Olha, eu não, pai, estou precisando de uma porta. Ah, pai, eu preciso de cura. Coloca ali no altar de Deus, irmãos, e continua buscando ao Senhor, Pai. Olha, me dê uma palavra hoje para me meditar enquanto eu espero a minha vitória, porque eu sei que ela vai vir, porque eu já coloquei no teu altar e nenhuma palavra, nenhuma oração, nenhum clamor que chega aos teus ouvidos deixa de haver resposta. Então me dê uma palavra hoje para me firmar o meu espaço, continuar na espera, porque eu creio que na vitória a minha vitória já chegou. Já foi decretada no mundo espiritual e eu ligo aqui na terra a minha promessa, o meu socorro, mas me dê uma palavra para me continuar seguindo. Eu não quero ficar parado esperando, eu quero continuar conhecendo ao Senhor. Irmãos, e assim você vai vendo. Olha, irmãos, eu estou dizendo aqui, como testemunho,
vivo do que Deus tem feito. Butar, a paz do Senhor. Marcelo Lima, a paz de Deus. Sejam todos bem-vindos, tá? A paz de Deus. Saiba disso. Se você não buscar, se você ficar parado, esperando só as coisas caírem, não vem, irmãos. Ah, irmã, mas a minha luta é muito grande. Eu sei, irmãos, mas você já não pôs no altar do Senhor? Onde é? Até onde vai tua fé? O Senhor quer que a gente seja assim, firmado na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é muito difícil, irmãos. Eu sei, porque eu também já passei luta de, às vezes, olha, irmãos, até quase desistir, mas o Senhor nunca deixou. Por quê? Porque eu sempre continuei buscando. Eu sempre acredito, irmãos, e sempre vou acreditar enquanto há vida, enquanto há um suspiro. Irmãos, a esperança, o poder do Senhor chega, a vitória chega, aquilo que Ele prometeu vai chegar. Mas saiba que a gente tem que haver uma busca. Aquele povo recebeu esse milagre da multiplicação de pães, do peixe, Senhor. Irmãos, não foi à toa, foi porque eles estavam há 3 dias ouvindo Deus falar. Agora, quem fica hoje 3 dias ouvindo palavra? Ninguém quer, irmãos. Então, essa oportunidade, esse ainda essa misericórdia que Deus tem conosco, irmãos, de mesmo a gente não tendo todo o tempo do mundo, sempre na correria, mas o tempo, sempre tendo um tempo, mesmo que for 10 minutos, 1 minuto, 5 minutos para orar, ou 10, 20 para ler a palavra, irmãos, Deus tem aceitado. Então faça, não fique. Eu sei que você está pedindo, você já pediu, o teu milagre vai chegar, mas olhe. Continue olhando para ele, pare de olhar para a situação, porque aonde o inimigo tem batido, irmãos, e tem ganhado muito dentro do povo de Deus, é porque as pessoas estão vidradas no problema, na situação, e o Senhor nunca nos fala para a gente ficar dentro da palavra dele, irmãos, a gente vendo toda a situação que o povo de Deus passou, desde o deserto até Cristo, até a crucificação de Cristo, eles ficarem ali, irmãos, só no problema, eles oravam e oravam com aquela fé tamanha, e do alto descia poder. Por quê? Porque eles paravam de olhar, eles confiavam no Deus que tinha o que fazer. E às vezes a gente, por conta da situação, da luta, a gente prefere confiar na nossa força, do nosso jeito, esquecendo que Deus é soberano e a vontade dele não adianta. Você pode espernear, você pode gritar, se não for vontade de Deus, não acontece. Mas aquele que quer aprender, como esse povo, que o próprio Cristo fala, olha, teve gente que veio de longe, eu não posso mandar eles, eles vão perecer no meio do caminho desse deserto. Eles estão aqui há 3 dias em jejum, ouvindo a palavra dos céus. Por que que eu vou fazer isso? Não. O que vocês têm aí? E isso porque já tinha havido a primeira multiplicação, hein, irmãos? Para ver que quando, irmãos, você está ali firmado, quanto empecilho, quantas vezes tem pessoas ao lado que vêm com palavras que se for, é mesmo. Já pensou se Cristo fosse dessa forma? É mesmo, só tem 7 pães, não vai dar. Não, ele cria no Pai, que já havia feito o milagre antes, e cria também que Deus ia derramar a bênção, porque aquele povo estava há 3 dias ouvindo o que Deus tinha mandado ele falar. Então, meu irmão, ouça, não fique ansioso, não fique desesperado. Coloque o seu desespero, a sua aflição na mão do Senhor, porque é só dele que vem o socorro, só dele que vai vir a resposta. Pare de ficar olhando para a situação e fazendo com que seu problema seja maior do que o teu Deus. O teu Deus tem que ser maior do que o teu problema. Meu irmão, minha irmã, Deus é tão maravilhoso e tão bondoso com aqueles que o buscam. Bruno, a paz de Deus, viu? Seja bem-vindo, viu, Bruno? Jesus te ama. Ele é bondoso, ele é misericordioso ainda, porque vai chegar o dia que ele vai vir como juiz. E ele vindo como juiz, Gilceia, a paz do Senhor seja bem-vindo. Quando ele vindo como juiz, irmãos, essa misericórdia que ele tem, sabe, com a gente, que, sabe, as pessoas falam o que querem, fazem o que querem, e ele ainda, sabe, Pai, tem de misericórdia, vai mudar, vai acontecer, vai chegar o dia que ele não vai agir mais dessa forma. Lisa, a paz de Deus, as nossas lives é de segunda a sexta, a partir das 11h55. Não vai ser, ele vai ser juiz. Aí, irmãos, não vai adiantar gritar e espernear. Aí ele vai julgar o nosso espaço, vai julgar o nosso andar aqui na terra.
Então, irmãos, antes que isso aconteça, da volta dele, que está próxima, viu? Não duvides, não. Busca ele, enquanto ainda se pode achar. E como eu li aqui, João, capítulo 16, lá o finalzinho, versículo 33, que fala: no mundo haverá aflição. E a gente tem que ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, a gente também vai vencer. E nessa palavra de João, de Marcos, capítulo 8, que fala da multiplicação de pães, que a gente falou aqui, que todo mundo conhece, mas olhando por um outro olhar, olhando que esse milagre ocorreu, por quê? Porque houve um povo que parou para ouvir o que Deus tinha para dizer. Você acha que dentro desses 3 dias o Senhor só pregou bênção? Ele pregou conserto, ele pregou chamada de atenção, mas mesmo assim eles ficaram ali, ouvindo. É por isso que eles receberam esse milagre grandioso da parte de Deus. Júnior, a paz do Senhor. Cessa, a paz do Senhor. Então, meus irmãos, confie nesse Deus. Hoje nós falamos de um dos milagres mais falados na Bíblia, mas de um Rafael, a paz de Deus, viu? Jesus te ama também. É difícil, irmãos, não é fácil, né? Maria Rosa, paz do Senhor, mas é como eu digo aqui, a gente que está firmado no Senhor, a gente vê coisas que deixa a gente meio triste, de ver as pessoas às vezes dando risada de coisas sérias. Mas na hora do aperto, sempre vão recorrer, ô Senhor, meu Deus, né? A primeira palavra, não é? Que quando as coisas apertam, que mesmo aqueles que às vezes riem, dão risada, não acreditam, a primeira frase quando eles estão passando, Senhor, meu Deus, tem de misericórdia, então, meu Deus, né? Então aí Deus acaba sendo verdade na vida, mas infelizmente muitos é na hora do aperto. Mas o Senhor é um Deus que ainda se vê ali com as portas abertas, com as mãos estendidas para abençoar o povo, sabe? Para estar ali, para fazer o milagre, mesmo às vezes muitos não acreditando. Há um Deus que tudo pode. E se você crer, você vai receber nessa madrugada. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer esse Deus que está dizendo: ouça o que eu tenho para dizer. Júnior, a paz de Deus, seja bem-vindo, sério. Ouça o que Deus tem para dizer. Não duvides que Ele é um Deus que cuida, um Deus que existe. Existe para aqueles que acreditam, irmãos. A gente não fala, não estou aqui falando e nem impondo, sabe, o que eu acredito na vida de ninguém. Eu falo que Deus, ao ensinamento da palavra, lemos a palavra aqui, e é para quem acredita, para quem crê. Quem crê, amém. Quem não crê, tá tudo certo também, porque são escolhas, o livre-arbítrio está aqui. Bruxo Heron, a paz de Deus seja bem-vindo. Rose, a paz do Senhor. O Senhor, ele manifesta o poder dele na vida de quem crê. Se a pessoa não crê, tá tudo certo, irmãos. A gente não briga por isso. Eu vejo o cristão, o povo que chama pelo nome de Deus, brigando muito com as pessoas por escolhas que cada um tem um direito. Deus deixou o livre-arbítrio, é um direito. É um decreto que Deus deu e não é revogado, Ele deu, para que eu e você escolhamos se queremos servir Ele ou não, ou acreditar que Ele existe ou não. Mas a gente que estamos aqui, nós acreditamos. Então eu estou dizendo aqui para um povo que crê, o Senhor multiplicou o pão naquele tempo. Mas foi porque aquele povo estava há 3 dias ouvindo o que Jesus tinha para dizer, porque Deus havia mandado. E eles não redaram o pé, irmãos, não tinham comido nem bebido durante 3 dias, ouvindo as palavras preciosas do céu. Por isso que o milagre foi tão grande de se multiplicar 7 pães e alguns peixes para alimentar mais de 4.000 pessoas. Mas o milagre ocorreu por quê? Porque eles primeiro ouviram a palavra. Quando eu digo aqui, irmãos, a gente precisa se aprofundar na palavra. Se a gente não olhar para Deus, não olhar para o que a palavra de Deus diz, a gente não recebe nada. E sem fé, mais uma vez, é impossível agradar a Deus. Vamos orar, irmãos? Eu peço aos irmãos, eu vou estar orando primeiro, tá, irmãos? Intercedendo. Não se prega religião, e sim a palavra. Quem tiver ouvidos, ouça. Não é, irmã de Vanessa? Nós vamos orar pelo filho da irmã Zulmira, tá, irmãos? Ele não chegou em casa. Eu também sou mãe, sei como bem é essas coisas, a gente fica mesmo desesperado. Silvana, eu acho que é o seu nome. Pai de Deus, seja bem-vinda. Vamos primeiro interceder pela vida do filho dela, o José do Carmo.
E a gente vai orar já, fazer a última oração da nossa live. E todos, tá, irmãos, que precisam de algo. Vera Ribas, a paz de Deus, seja bem-vinda, viu, irmã, novamente. Vamos orar. E coloque no altar do Senhor que você está passando. Não esconda. Júnior Gomes, a paz de Deus. Não se esconda. Não tente maquiar a situação que você está. Se derrame. Fale com Deus como você está, o que você está sentindo e o que você precisa. E você vai ver que Deus vai lhe responder. Tá bom? Busque com fé. Deus é Deus. Deus abençoe, viu, Bruxeirão? Seja bem-vindo novamente. Vamos orar, irmãos, pela vida do José do Carmo, tá? Filho da irmã Zumira. Lisete, a paz de Deus. Glória, glória. Glória seja dada ao Senhor. Irmãos, aqueles que creem, tá? E confiam, Cida Melo, Morena, a paz do Senhor. Que separou o copo com água, vamos apresentar a nossa caixa d'água, a água que entra dentro da nossa casa, para que o Senhor abençoe, para que todos que beberem, que usarem da água dentro do nosso lar sejam libertos, curados, transformados e principalmente salvos em nome do Senhor. Como está? Black Gamer, na paz de Deus, estou bem, e você? Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Então vamos orar, tá, irmãos? A princípio pelo filho da irmã Zumira, depois a gente faz a nossa oração e vamos orar pela água também, que nós fazemos todos os dias, tá? Isso é para quem crê, tá bom? Vamos orar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, eu louvo ao Senhor e agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar e entrar na tua presença. O inimigo, meu Deus, muitas das vezes quer entrar por caminhos onde tira a atenção dos teus filhos e filhas. Mas o Senhor é um Deus que fecha as brechas. Então nós estamos fechando as brechas do inimigo na vida de cada um aqui, das nossas vidas. Para que em nome do Senhor, essa vida possa orar com paz, sem estar aflito e estar com o coração no problema, mas sim com olhar ao Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu entro agora também para pedir pela vida do José do Carmo, filho da irmã Zumira. É uma mãe, Pai, pedindo pelo seu filho que ainda não chegou em casa. Eu não sei onde eles moram, aqui no estado de São Paulo mesmo, quando isso acontece, é uma preocupação tamanha, porque muitos estão desaparecendo, está acontecendo muita coisa, e não é só dentro da nossa nação e só no meu estado, é no mundo em geral. Mas o Senhor é um Deus que cuida, porque uma mãe, quando pede, alguém que ora e pede ao Senhor, o Senhor responde, porque todo que busca encontra, todo aquele que bate a sua porta se abre. Meu Deus e meu Pai, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que o José do Carmo vai chegar em segurança em sua casa. Pai, manda os teus anjos agora para fazer muralhas de fogo ao redor dele, que aonde ele estiver, ele pegue, se levante e vá para sua casa, em nome de Jesus, para aliviar o coração da sua mãe. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus também eu coloco ele diante de ti para ser olhado de perto. Pai, eu não sei como ele é, o que ele faz, qual é a situação dele, mas eu creio num Deus que passa de revista, do alto da cabeça até a planta dos pés, ajustando, colocando no lugar o que possa estar fora do lugar na vida do José do Carmo, para que ele possa se alinhar com o Senhor, que os passos dele estejam alinhados contigo. É o que nós profetizamos e desde já agradecemos porque cremos que assim o Senhor fará para a honra e glória do teu santo nome, não é nosso. Eu creio no poder que há no nome de Jesus Cristo e creio também no Deus que ouve o clamor dos filhos em nome de Jesus para que o seu nome, Deus, seja glorificado. Eu, em nome de Jesus, eu agradeço pela vida do José do Carmo, que eu creio que está sendo visitado pelo Senhor. A vida da irmã Zumira, onde o Senhor, eu creio, vai derramar o bálsamo para que ela aquiete e espere. Espere porque, em nome de Jesus, ele já está chegando. Meu Deus e meu Pai também, eu agradeço pela vida do Rogério, da irmã Yara, que é uma restauração de um casamento, o Pai que eu não tinha visto, me perdoe, de 22 anos, que já faz 3 anos e 7 meses que ela foi embora. Mas aquilo que é impossível para nós é possível para Ti. E nós já oramos e eu creio na restauração desse casamento. Também a vida da irmã Jusceni, que pediu oração aqui. A vida do irmão José Nilton, Pai. O irmão da irmã Malu, eu creio, Pai, em nome de Jesus, no operar do Senhor. Há um povo que tem orado, há um povo, meu Deus, que tem sim, Pai, clamado, a família dele, a irmã Malu tem pedido, e eu creio, Pai, no poder do Senhor. Dá a libertação do vício do álcool, Pai, leva ali, Pai, o quebrar das cadeias, onde o inimigo tem aprisionado José Nilton nesse vício, mas nós cremos, meu Deus, que o Senhor é maior e o Senhor traz liberdade, traz libertação para ele em nome de Jesus, por amor à família que tem orado.
para que ele tenha saúde restaurada, para que os olhos dele estejam grudados no Senhor. Meu Deus e meu Pai, o que nós profetizamos e cremos na vida do Josenildo, na irmã Jocinei, Jocinei, também o nome de Jesus disse, ai irmãos, perdão, Jocinei, Jocinei Lima. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, em nome de Jesus, que ela também vai ser alcançada dentro da situação que ela está passando. Meu Senhor e meu Pai, eu sei, Pai, que o Senhor está agindo. Ouve a oração do teu povo. Eu creio não só na vida do Josenilton, na vida da irmã Juciné, quer dizer, do irmão Rogério e da irmã Yara, Pai, da irmã Zumira e do filho José. Pai, em nome de Jesus eu creio. E nós estamos aqui reunidos em unidade, orando. Também, Pai, como a vida do Josafá, da Flávia, do Flaviano e da esposa, dos familiares dos meus irmãos, dos familiares da irmã Márcia, da irmã Gilvanete, da irmã Malu, da irmã Prisciele, da irmã Patrícia, da irmã Rosa, da irmã Marta, da irmã Camila, da irmã Fátima, da irmã Eliane, da irmã Corália, da irmã Rosa, da irmã Graça, da irmã Ruth. Meu Deus, são vidas que já acompanham a gente há mais tempo, mas tudo que estão aqui estão colocando os seus familiares no teu altar, as suas causas. E é na autoridade do nome de Jesus Cristo que eu creio que eles vão obter resposta. A vitória do povo de Deus está escrito na tua palavra. E é na tua palavra que nós firmamos os nossos passos, porque todo o que pede recebe do Senhor. Levanta do pó o necessitado, meu Deus, do monturo aflito. Visita, Pai, essa igreja, esse projeto, Igreja da Meia-Noite, no Rio de Janeiro. Não era aqui em São Paulo, é no Rio de Janeiro. Não tinha o nome da denominação, mas é o projeto, a Igreja da Meia-Noite. E que estão fazendo um trabalho lindo, que tanto a gente estava falando aqui. Eu encontrei um lugar que abre as portas na madrugada para acolher aqueles que estão precisando, tanto aqueles que estão em situação de rua, mas também como aquele que talvez está desesperado no momento e precisa ouvir uma palavra e vai entrar e vai encontrar um abrigo. Que esse projeto se estenda, Pai, sobre a nossa nação, que esse projeto se estenda sobre o mundo, para que as vidas também que passam por dificuldades na madrugada sejam acolhidas, porque é para isso que o templo que se chama pelo nome do Senhor tem que fazer. Que seja de dia, de noite, onde houver alguém necessitado e precisar ter uma porta aberta para entrar e sentar. Meu Deus e meu Pai, eu profetizo o crescimento dessa obra da Igreja da Meia-Noite também em outros estados, em outros países, porque assim tem que ser. Que a igreja que se chama pelo nome do Senhor, o povo, né? A igreja somos nós. Os templos, os ministérios, tome posse, comece a, sabe, a copiar o que é bom, para poder que isso se espalhe cada vez mais, não querendo glória para si, mas sim para ajudar mais vidas. Que assim seja em nome de Jesus. Que também, Pai, em nome do Senhor, o Senhor libere aqui, Pai, em nome do Senhor, bênção sobre a vida nos orfanatos, nas cadeias, ali, Pai, nas ruas, nos hospitais, nas casas de acolhimento ali dos idosos, meu Deus, nas casas e nos lares. Pai, muitos estão necessitando do Senhor. Que a tua presença seja sentida, é o que nós profetizamos em nome de Jesus. E que muitos sejam resgatados e restaurados em nome do Senhor, no poder que vem de ti. É o que profetizamos em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de ti cada copo com água, cada mão levantada, cada documento, foto, aliança, remédios, exames médicos. Pai, o Senhor é Deus para prover, o Senhor é Deus para manifestar o sobrenatural. Onde o homem diz que não tem jeito, o Senhor é um Deus que faz sim dar jeito. É por isso que colocamos nas tuas mãos, porque cremos que o poder do Senhor, que é grande, vai operar milagres no nosso meio, em nome de Jesus. Pai, todos que tomarem da nossa água, que entra dentro do nosso lar, que é abençoada pelo poder do Senhor, é por isso que eu dou graças, Senhor, ao Senhor, porque creio que já foi abençoado. Que o Senhor liberou bênçãos para a cura, para a libertação, para a transformação, principalmente para a salvação, em nome de Jesus. E toda a água que entra dentro do nosso lar, quer seja por caixa d'água, filtros de água, galões de água, garrafas com água, cisternas, não importa, vai ser abençoado, porque eu creio. E é assim que eu peço e profetizo e desde já agradeço, que já foi feito para a honra e glória do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor mais uma vez, hoje e sempre. Também coloco a vida do meu esposo, Pai, no teu altar, que é um homem que tem buscado ao Senhor, mas precisa de ajuste, precisa de algumas coisas para se alinhar contigo.
O Senhor começou a boa obra e eu creio que o Senhor terminará, não só na vida dele, como na vida dos esposos, das esposas das minhas irmãs e irmãos. Eu creio no fortalecimento, nos alicerces arraizados, Pai, com as raízes na rocha que é o Senhor, para que nós possamos a cada dia, juntos, né, Pai, no mesmo pensamento, no mesmo desejo, se fortalecer para continuar caminhando, porque a caminhada ainda não acabou. A porta ainda nós não passamos por ela, ela é estreita. A estrada também é estreita e nós precisamos trilhar. Desde já eu agradeço, desde já eu louvo ao Senhor porque creio que assim está sendo feito. Para a honra e glória do Senhor, não só dentro do meu lar, como no lar das minhas irmãs também. Em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor e agradeço hoje e sempre. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém, irmãs, amém. Paula Soares, a paz de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, saibam que toda vez que você apresenta Admilson, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Meu nome é Adriana, Paula Soares, glória a Deus, Novi, a paz de Deus. Sejam todos bem-vindos, viu, meus irmãos? Nós estamos terminando a nossa live. Creia somente que Deus é Deus. Medite na palavra de Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao 10, que fala ali sim da multiplicação de pães, mas abra um pouco seu entendimento e veja que eles receberam porque esse milagre poderoso da paz de Deus, porque eles estavam há 3 dias ouvindo a palavra de Deus. Então busque ouvir a palavra do Senhor, busque meditar nela, busque. Vocês vão ver que o mesmo milagre que ocorreu naquele tempo vai ocorrer na tua história, independente do cenário que você está vivendo. E lembre de João, capítulo 16, versículo 33, lá no finalzinho dele diz, no mundo haverás aflição, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e você também vai vencer. Remix, a paz do Senhor, eu sou de São Paulo. Irmã Zulmira é do Piauí, ó, irmãos, temos uma piauense no nosso meio, nós temos bastante irmãos de Pernambuco, da Bahia, daqui de São Paulo, temos do Paraná, né? E estamos aqui com a piauense, seja bem-vinda, viu, irmã? Em nome de Jesus. Paula Soares também, seja bem-vinda, Maria do Socorro. Então, meus irmãos, creiam somente, tá? Os irmãos espera um pouquinho as irmãs da live, tá? Os irmãos aqui do grupo, da outra plataforma do YouTube, que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês, de uma quinta-feira abençoada para vocês, que a mão do Senhor, que sempre opera milagres, estejam com vocês durante o dia, e que mais tarde nós voltamos aqui, se assim for da vontade dEle, eu creio que vai ser, nós estaremos novamente para falar um pouco mais da palavra de Deus, tá bom, irmãos? A paz de Deus fique com